Vamos falar sobre um assunto bastante importante, bastante necessário para o espiritismo, que é o das evocações dos espíritos. Antes de mais nada, eu preciso que, se você se interessa por esse grupo, que você prometa que você vai assistir até o final, para que você entenda todos os detalhes, tem coisas importantes aqui a dizer, tá? Para que você não seja levado por simplesmente um pedacinho, sair daqui e de repente ter diversos problemas com relação a isso, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que sim, esse vídeo é um estímulo ao retorno das evocações, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o como fazer, o porquê, né? Quais as necessidades de cuidados com relação a isso, né? Então, assim, sem mais delongas, né? Muito recentemente eu fiz um outro vídeo falando sobre a importância das evocações para o espiritismo, né? Porque a evocação é uma das ferramentas mais importantes da metodologia do desenvolvimento da ciência espírita, tá? Do espiritismo como ciência, como Kardec desenvolveu naquela época. O Espiritismo, a doutrina, se formou com base nisso, né? Não porque simplesmente se ouvia os espíritos e ali tudo que eles diziam era verdade, não isso, né? Mas porque, como ferramenta, era uma ferramenta capaz de nos fornecer a possibilidade de analisar essa população, que é a dos espíritos, né? De colher as suas opiniões, né? De analisar o seu estado após a morte, de, enfim, fazer diversas investigações para daí chegar em em teorias, em hipóteses, né? Verificar através de novas evocações, enfim, né? E eu também disse que é muito importante que a retomada do espiritismo de forma científica depende necessariamente da retomada das evocações, né? E que é um erro o movimento espírita moderno dizer que as evocações não são desejadas, que a gente deve ficar apenas ali ouvindo os espíritos, né? É um erro tratar da forma que se trata, onde quando um espírito muitas vezes fala durante uma sessão mediúnica, né? Ou seja, por psicografia, seja por que modo for, nem sequer se questiona ele, né? Como se fosse uma ofensa. E eu estou falando isso como alguém que veio do movimento espírita. Eu nasci no movimento espírita. E eu já vi, né, é fato que aqui se toma os espíritos como se fossem, até se chama, né, de entidades em alguns lugares, né? Como se fossem seres angelicais que a gente tinha que ter o máximo de como se a gente estivesse tratando com santos, né? E precisa ter toda uma cerimônia, todo um negócio para falar com eles, né? É muito, muito comum, e a gente vê isso no dia a dia, grupos, médiums, né? Tratando dos espíritos dessa forma, né? Oh, querido espírito, que assim seja, e bababá. E isso não é necessário, tá, gente? Vocês podem pensar nos espíritos como nós pensamos em outras pessoas aqui. Ela desencarna, ela morre, a pessoa morre, o espírito continua, né? A identidade, a personalidade morre, volta a ser espírito, continua como espírito, e você fala com ele de forma normal. Kardec fazia isso o tempo todo, né? Bom, como, por que, né? Retomar, quais os cuidados, as evocações, né? Acho que uma coisa muito importante a destacar, né? É que, além disso tudo que eu falei, é que as evocações, elas servem justamente, né, para esse método de análise, e que nós podemos fazê-las em pequenos grupos, tá? Eu não diria sozinho, porque senão é só o médium com o espírito, fica um pouquinho complicado ali depois dele próprio, né, fazer análise. Mas nada proíbe que, por exemplo, um médium que tenha, que exerça sua mediunidade, às vezes sozinho, até como o Chico, né, exercia, outros médiums, né, que ele possa produzir esses materiais e depois passar para outras pessoas. Mas o problema é que aí, nesse caso, não está havendo uma conversa, né? O médium está naquela posição de ter recebido alguma coisa, de ter transcrevido alguma coisa e passa para análise por um grupo de estudos, por exemplo, né? Mas aí não há conversa. O ideal é que um grupo, no mínimo, vamos colocar o mínimo do mínimo, seria o pesquisador, o médium, né?
e a parte espiritual, onde o pesquisador vai elaborar perguntas, né? O espírito responde, aí ele investiga aquelas perguntas, né? E se adentra nelas e tudo mais. Então, esse seria o mínimo do cenário ideal, né? É legal que nesses grupos tenha mais pessoas, né? No papel de pesquisador. Kardec não atuava sozinho, né? Ele tinha várias pessoas participando daquele grupo de estudos, que, aliás, era um grupo de estudos muito sério, que não permitia que ninguém chegasse novo ali para ficar agindo por curiosidade, por nada do tipo, tá? Por quê? Porque isso é uma coisa muito séria, deve ser tomado com muita seriedade. Ele declara na Revista Espírita que o processo de admissão de novos integrantes no grupo era feito com muito critério e que, se eles verificassem qualquer coisa, que olha, essa pessoa aqui, ela não tem um conhecimento, ela não tem, eles não aceitavam, né? E pronto, porque era realmente uma coisa muito séria, né? Então, assim, formando esse grupo, né, para que os membros se apoiem. Era muito comum durante as evocações ali, né, no grupo de Kardec, que um membro do grupo fizesse tal observação, declarasse tal coisa, e Kardec anota isso na Revista Espírita, né, e isso auxilia muito no processo de estudos, tá? Como fazer a evocação? Em primeiro lugar, é preciso que se tenha propósito, né? Kardec diz isso o tempo todo. Eu não posso dizer que nós podemos controlar como as pessoas vão fazer, os propósitos delas. Não é possível controlar, né? E a evocação não é proibida a ninguém, qualquer um poderia fazer, né? Tendo um médium ao seu dispor. E aí isso vai trazer benefícios ou malefícios ou dificuldades, né? E aí vai de cada grupo, né? Kardec demonstra na Revista Espírita de julho de 1858, aqui, ó, Espíritos Impostores, o falso Padre Ambrósio. Ele exemplifica o caso do grupo espírita de, se eu não me engano, é de Nova Orleans, nos Estados Unidos, né? Isso, aqui, ó, de Nova Orleans. Esse grupo estava recebendo ali, fazendo evocação de um espírito, do tal do Padre Ambrósio, e em um certo momento Kardec viu uma evocação, um conteúdo ali que ele falou, isso aqui não é o padre, isso aqui está muito estranho. E aí ele próprio resolveu evocar o padre e também os outros espíritos, que ele já sabia que havia espíritos impostores, né? Ele resolve evocar e ele trava uma conversa e fica muito claro, né, como os propósitos são muito importantes, né? Então, assim, um mínimo de conhecimento possível, um mínimo de conhecimento do espiritismo é necessário, seria no mínimo desejável, né? Para que a gente não caia nesse tipo de problema, né? Para que a gente não se permita ser enganado por espíritos impostores, para que coisas que um espírito até com honestidade diga, mas que ele diga daquilo que ele acha que é, do que ele sabe, né? E que não é, que não corresponde à verdade, que a gente possa verificar, né? Que a gente tenha esses cuidados. Isso é muito importante. Agora sim, para que eu iria evocar um espírito hoje? Para, de forma o mais científica possível, buscar investigar novas questões, né? Ou questões que ainda não foram esclarecidas, né? E quando eu falo isso, a gente tem que tomar muito cuidado para que não seja aquela coisa vazia. Ah, eu queria saber se em Marte tem água, né? Os espíritos não estão aí para desenvolver a nossa ciência, tá? A nossa ciência material, aquilo que o homem deve fazer pelo seu próprio progresso, tá? O homem precisa colocar equipamentos em Marte, o homem, humanidade, né? Os seres humanos. Precisa chegar em Marte com equipamentos, de repente, com viagem até lá um dia para analisar, para chegar em pessoa, enfim, o homem precisa chegar nisso. Os espíritos, os bons espíritos sabem disso e eles não vão interferir no nosso progresso, tá? Então eles não vão dizer, olha, em Marte existe água no polo tal, porque lá é assim. Eles não vão fazer isso. E se fizer, pode desconfiar, tá? Então, só que aí o problema, veja, não são os espíritos, não são possivelmente espíritos. A culpa não é dos espíritos, possivelmente impostores que vêm nesse momento, mas sim dos propósitos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida
que ainda não está clara no Espiritismo e que eu acho que não ficou clara, né? Por tudo que eu já estudei aqui, que é a questão da morte, né? Eh, há uma certa noção que fica um pouco vaga na doutrina espírita, né? De que a morte sempre tem uma razão. Mas quando eu olho, por exemplo, para pessoas que morrem numa queda de um avião, eu não consigo ver naquilo uma possibilidade de que fossem reunidas ali centenas de pessoas, né? Em um acidente que muitas vezes ocorre, a investigação demonstra depois, que se deu em decorrência de uma cadeia de falhas, né? Que às vezes começou com a negligência de uma pessoa, né? Então, quando eu olho isso de forma racional, eu penso, Deus então se serviria da negligência de uma pessoa, né? Que depois vai se sentir muito culpada, que pode ter diversos problemas com relação a isso, né? E juntaria naquele avião centenas de pessoas, né? Faria todo um negócio assim para juntar ali, só para que elas pudessem ali morrer de tal forma. Eu não consigo ver dessa forma, né? O que eu vejo é que, por exemplo, nesse caso, aconteceu, né? Aquela pessoa, o mecânico, por exemplo, né? Fez uma negligência ali, usou um parafuso errado que não deveria ter usado. Isso já aconteceu no passado, né? Aquilo gerou toda uma cadeia de eventos que no ar provocou um acidente que no fim levou aquele avião a cair e as pessoas a morrerem, né? É uma prova, aconteceu, né? Negligência do rapaz gerou uma cadeia de eventos e aquelas pessoas morreram. Mas assim, eu penso que a gente liga muito peso a essa questão da morte, né? Nesses casos, e assim, são pessoas que morreram, vão voltar para o plano espiritual, vão continuar a sua jornada. Para quem fica, é uma prova, vai ter um aprendizado com isso. E a vida que segue. Eu vejo dessa forma, né? Então eu gostaria muito de, por exemplo, evocar espíritos para buscar investigar um pouco mais isso, né? Por exemplo, eu queria entender um pouquinho mais, do jeito que eu expliquei para vocês, parece que essa questão ficou um pouco em aberto, né? Eu gostaria de elaborar um pouquinho mais. Muito bem. Que espíritos evocar? Aí tem outra questão. Kardec e outros grupos de estudos faziam uma preparação com relação a isso, né? Então, ele estava investigando um tema, como, por exemplo, eu poderia estar aqui agora, esse que eu falei, e eu começo a pensar, que espírito eu poderia evocar com relação a isso? Para buscar, conversar um pouco mais, né? Investigar um pouco mais isso. Kardec frequentemente evocava o próprio São Luís em questões um pouco mais delicadas, né? Que necessitavam de um esclarecimento um pouco maior, um pouco melhor. Eu hoje não conheço, até porque eu não tenho um grupo nesse sentido, né? Eu não tenho um espírito que dirige esse grupo, pelo menos não o conheço, né? Mas eu poderia, de repente, quem sabe, evocar o próprio espírito de São Luís, né? E como é feita essa evocação? De forma muito simples. Se eu disponho do médium, a gente se reúne, nossos propósitos são legítimos, né? São bons, não estou guiado por outros interesses, né? Ótimo. Eu gostaria que Deus permitisse, né? Ou se Deus permitir, né? Que o espírito de São Luís pudesse conversar conosco, pudesse se apresentar para nós, para que possamos investigar, tá? Enfim, uma coisa simples, tá? Não tem nada de muito elaborado nisso. Qual que é a questão aqui muito séria? Qual é o meu propósito, né? Como eu disse. Então, se o meu propósito eu estou de forma honesta querendo investigar mais esse assunto e eu quero evocar um espírito. Não importa se seja de São Luís, se seja enfim, o nome que for, né? Se eu não estou ligando um peso, como é que eu posso dizer? É a questão do interesse, gente. É assim. Se eu evocar o espírito de São Luís com o seguinte pensamento, eu vou evocar logo o espírito de São Luís, ou quem sabe eu vou evocar o espírito de Jesus, como algumas pessoas aí dizem que faz, né? Eu vou evocar o espírito de Jesus para responder isso, porque esse espírito, nossa, esse nome aqui, ó, ele vai responder e aí acabou, né? Tá, isso aqui tá vencido, o que ele disser tá acabado e eu detenho a verdade, né? Esse é o ponto da falha, tá? Um dos pontos de falha muito sérios.
Agora, se eu tendo conhecimento, mínimo de conhecimento, eu sei, é óbvio, que evocar Jesus não é uma coisa assim muito. Eu não diria que fosse impossível, que não vamos entrar nessa questão, né? Mas, poxa vida, eu estou querendo evocar logo o espírito do próprio Jesus, né? Numa escala tão longe da nossa, para colher com ele que tipo de aprendizado, né? Porque vejam a distância. A questão é essa, a distância. Não, vou evocar um espírito de um ser humano que viveu sobre a Terra, né? De alguém que seja conhecido, ou se eu não tiver ninguém e eu puder, né, contar com isso, eu, por exemplo, peço ao espírito protetor do grupo que possa nos trazer um espírito que possa nos ajudar da melhor forma nessa questão, né? O interesse é legítimo, né? É científico, o propósito é honesto, por que não? Né? E aí, um espírito poderia se comunicar, né? Começar, por exemplo, uma psicografia, ou que fosse a psicofonia, um pouquinho mais delicada a questão da psicofonia, né? A psicografia é um pouco mais fácil de ter uma isoneidade ali, né, do médium, mas enfim, né? Aí eu travo a conversação, né? E de repente eu poderia perguntar, eu gostaria de saber o seu nome. Ele vai falar alguma coisa, ele pode dar um nome que seja, né? Se esse espírito der um nome pomposo e na fala ele se apresentar de forma pomposa, aí tem que tomar um cuidado, né? De repente tem algum detalhezinho ali que eu não observei, né? Que pôde deixar aberto para esse espírito. E inclusive nessa evocação aqui, né? Do falso Padre Ambrósio, ele demonstra isso, né? O próprio espírito do Padre Ambrósio fala que é permitido, né, que espíritos impostores, levianos, se comuniquem muitas vezes justamente para colocar o grupo em alerta, né, e para que eles desenvolvam essa capacidade de análise, de cuidado, né, e tudo mais. Então tem esses detalhes importantes na evocação, tá? Bom, dito tudo isso, sim, é importante que a gente retome. O médium, ele vai executar o papel. E, gente, isso aqui é importante, tá? Qual é o papel do médium? O médium é uma ferramenta. Ele precisa se colocar nessa condição. Eu sou uma ferramenta, tá? E eu quero, como ferramenta, atuar e auxiliar no processo de desenvolvimento da ciência espírita. Ótimo. Eu não estou em posição de dizer como é, como foi, como será. Eu não estou em posição de de me achar, vamos dizer assim, né? De ter uma pompa, porque por achar que, nossa, por mim só se comunica o espírito do próprio fulano de tal, tá? Isso é um erro muito grande. E hoje o próprio movimento espírita trata isso de uma forma muito diferente, né? Ele coloca o médium num patamar que não deveria estar. Era um motivo muito grande, inclusive de discórdia, de briga de médiums com Allan Kardec, porque Kardec agia assim. A gente vê na Revista Espírita que Kardec não dava o nome dos médiums, né? Em raríssimas ocasiões, porque talvez ele já fosse conhecido, porque enfim, que era o caso, por exemplo, da irmã Cidofo, né? Mas o fato é que ele colocava quase sempre somente as iniciais, né, das pessoas. Não dava pompa, não dava destaque ao médium, porque o médium é só uma ferramenta, tá? Então tá, temos um médium, né, como uma ferramenta, ele está nessa condição, ele não está se permitindo subir a cabeça, né? A gente recebe ali uma comunicação, uma evocação com alguns detalhes e a gente começa a perceber que isso está sempre ali, de repente se repetindo, né? Uma evocação, comunicações um pouquinho complicadas, né? E de repente, numa conversa com o médium, fala, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, a gente não sabe se por nossa parte, né, seja pela parte de quem for, né? Então, o que eu quero dizer é, o médium que seja necessário de repente ter alguma conversa, né, dar aquela chamadinha de atenção sem afetação, e que ele fala: "Ah, sim, eu entendo". E ele não vai se afetar por conta disso.
Da mesma forma como ele não vai se afetar por aquele espírito que, de repente, através dele, passe comunicações controversas ali, alguma coisa complicada, né? Enfim, ele não se afeta por isso. Esse é um ponto muito importante, né? Bom, o que é que eu vou fazer então? Vou me colocar ao estudo, né? Por quê? Fundamental, gente. Fundamental. A revista espírita, logo nos 2 primeiros anos, logo no primeiro ano, quando a gente chega no final do primeiro ano, já se compreende muita coisa que não é compreendida hoje no movimento espírita, né? Ela é um passo a passo que não pode ser tomado, que artigo a artigo, como se esse artigo fosse a resposta final. Não, é uma elaboração. Isso aqui é um jornal, né? Mas, conforme a gente vai vendo o desenvolvimento, como Kardec faz as perguntas, como Kardec analisa entre um número e outro as evocações, isso aqui é uma coisa muito importante, é muito didático, ensina muito para nós, né? Outra coisa muito importante é a questão dessa análise. No vídeo recente, eu abordei aqui este artigo ó, do assassino Lemer, né? E eu destaquei que é muito interessante que aqui no meio, quando Kardec pergunta, né, esse assassino, se depois da execução ele tinha consciência da nova existência, ele fala, olha, eu estava mergulhado numa perturbação imensa da qual ainda não saí. Senti uma grande dor. Parece que meu coração a sentiu, né? Vi qualquer coisa rolar ao pé do cadafalso, né? Porque era a cabeça, ele foi condenado à guilhotina, né? Enfim, olha isso aqui, né? Que interessante. Senti uma grande dor, parece que meu coração a sentiu. Kardec entendeu isso aqui. Ele percebeu na nuance dessa resposta que era uma resposta com um sentido psicológico, vamos dizer assim, né? E aí Kardec pergunta: era uma dor puramente física, semelhante àquela causada por uma ferida grave, né? Como, por exemplo, a amputação de um membro? Ele responde: não. Imagina um remorso, uma grande dor moral, né? Então, aqui a gente tem uma resposta com um cunho psicológico, né, que Kardec vai e aprofunda, ela investiga para entender, né? E aí ele começa, né, nos próximos números, ele vai investigando essa questão da dor, de como é o pós-morte, porque essa resposta não estava clara até então, né? E ele vai, enfim, investigando até que se forme um princípio doutrinário. Outro exemplo, aqui na revista de 1859, no mês de junho, se eu não me engano, deixa eu ver se é junho. Palestras, não, é julho, tá? Palestras familiares, usuável de magenta. Aqui, Kardec está investigando porque ele teve outros casos aqui de evocações em que tiveram, ou de acontecimentos, de fenômenos, né? Em que se apresentaram objetos naqueles fenômenos, né? Ou que o espírito falava de objetos. E Kardec começou a hipotetizar, né, a formular a hipótese de que poderia, quem sabe, no mundo dos espíritos, haver um duplo etéreo do nosso mundo, né, de matéria e tudo mais. Então ele passa a investigar isso. Aqui no Zoavo de Magenta, ele pergunta sobre as roupas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Questão de vestimenta, né? E ele pergunta para esse espírito, que foi um soldado, se eles pudessem vê-lo, como veriam? De turbante e culote. Ele fala: pois bem, suponha que você nos aparecesse de turbante e culote. Culote é a calça, né? Onde você teria arranjado essas roupas, desde que deixasses as vossas do campo de batalha? Se ele morreu, o corpo morreu, as roupas ficaram lá, de onde vieram essas roupas? Aí ele responde assim: ora, não sei como é isso, mas acho que tem um alfaiate que me as arranja, né? E aí Kardec pergunta: alfaiate, né? De que são feitos o turbante e o culote que você usa? Você não tem ideia? Ele fala: não tenho ideia. Isso é lá com o trapeiro. O trapeiro era a pessoa que reunia pedaços de roupas, né? De peças, de tecidos para fazer roupas e tudo mais. Então, assim, veja só que interessante. Ele dá uma resposta
é um espírito que fala, eu não sei como é que isso acontece, mas isso aí tem um alfaiate que me arranja elas, né? E Kardec fala, nossa, que estranho, né? Será que tem alfaiate do lado de lá? Aqui seria um erro muito grande se ele ou nós tomasse isso aqui e falasse, tá vendo, ó, tem roupas do lado de lá, tem matéria, tem até um alfaiate que faz roupa, né? Tomando esse desvio, isso aqui é um erro científico, tá, gente? Tomando esse desvio, esse viés científico de uma ideia, em vez de formular hipóteses, a gente poderia tomar um viés e assumir que existe isso lá. E aí, então, a gente passa a conduzir novas evocações nesse sentido aqui. E quem é que vai se apresentar? Espíritos, quase sempre, que vão dar suporte a esse tipo de ideia, tá? Porque, por mera questão de simpatia de ideias, por desejo de promover uma ideia que não seja exata, enfim, né, a gente sabe que isso se implanta no meio espírita. Então tem que tomar muito cuidado. Kardec não descarta a hipótese, né? Ele fala, essa questão de vestimenta é muito importante, né? Mas a gente vai seguir nisso. E aí no número de agosto, ele tem esse artigo aqui muito interessante, né? Que também foi para a Gênese depois, que é esse mobiliário de além-túmulo, né? Onde ele começa a investigar essa questão do duplo etéreo. Enfim, leiam, estudem, é muito interessante isso aqui. Ele passa aqui também por esse artigo Pneumatografia, pelo Espírito Serviçal, o Guia da Senhora Mali, tá? Todos esses aqui têm uma mesma ligação, tá? O que fica concluído, afinal, que tem que tomar muito cuidado com o que o Espírito fala. Aquele Espírito estava falando uma coisa que ele não conhecia, na verdade, né? É como uma criança que ela não sabe responder e ela responde, isso aí deve ser tal coisa, né? Fica muito claro que não existe um duplo etéreo, né? Que existe uma matéria, por assim dizer, que responde à vontade do espírito, que o espírito as forma, mas que é, elas se desfazem, né? Assim que o espírito não as mantém pela vontade, né? E que não é essa questão de ter todo um mundo lá que seja igual ao nosso, que não é assim que isso se porta, tá? Isso daqui vai de encontro ao que estava sendo desenvolvido já em 1858, nas evocações de julho do espírito batedor de Bergzarben, acho que é Bergzabern, espírito batedor, tá? E depois, eu acho que é em setembro, palestra de além-túmulo, Senhora Schrebenhaus, letargia estática, tá? Esses dois artigos aqui são bastante interessantes e que, no mínimo, trazem uma coisa assim, caramba, isso que o espiritismo o movimento espírita está dizendo hoje em dia não está de acordo com isso aqui, né? Não está correto. Então, o que que a gente tem que fazer? Voltar e estudar, né? Bom, encerrando esse vídeo, eu gostaria de falar aqui a respeito do nosso grupo de estudos, né? Aqui no nosso site, geolegadodeallan-kardec.com.br, né, a gente tem os resultados dos nossos estudos, né? A gente tem alguns artigos aqui interessantes, alguns com os vídeos, né, dos estudos que a gente fez. E aqui eu coloquei o seguinte, ó, Diretório Espírita, a lista de grupos parceiros. Tá difícil encontrar grupos parceiros, né, até hoje, mas o fato é que isso está aqui. Inclusive, eu disponibilizei uma seção de cadastro aqui. O que eu quero dizer? Você quer se colocar como um grupo de estudo? Quer formar um grupo de estudo? Que ótimo! Nos avise, inclusive, tá? Nos deixe saber que vocês existem, que vocês estão estudando, tá? E se um dia vocês tiverem qualquer tipo de comunicação como essas, vamos formar uma rede de comunicação. Vamos trocar experiências, vamos estudar de forma científica mesmo, sem se deixar afetar. Ah, poxa, a gente verificou que tal evocação ou tal conteúdo, frente à doutrina espírita, aquilo que Kardec estudou, não está casando, não está batendo. Poxa, nossa, que coisa interessante, né? Vamos seguir em frente então. A gente não pode se afetar por essas coisas, senão a gente deixa de lado a ciência. O espiritismo, o movimento espírita está morrendo por conta disso, por falta de ciência, tá?
Aqui também no grupo, se vocês pesquisarem por evocação ou evoca, né? Tem alguns artigos interessantes, né? Aqui a gente já estudou esse artigo, ó. Há perigo na evocação de espíritos inferiores. Não lembro com base onde foi, mas a gente estudou esse artigo. Finalidade de certas evocações é um artigo da Revista Espírita, de março de 1858. A retomada científica do espiritismo é uma coisa interessante aqui também, eu falo de vários detalhes. A gente estudou aqui, e isso promoveu um artigo sobre mediunidade. Quer ver? Já estou terminando. Mediunidade, na verdade, procura assim, ó, o papel do pesquisador e do médium nas comunicações com os espíritos. Esse artigo aqui é bastante interessante, bastante importante. A gente reúne vários pontos, né, dos estudos lá de Kardec. Isso dá um ponto muito importante de conhecimento, né, para isso a que a gente quer chegar um dia. Bom, gente, espero que tenha sido útil, né? O interesse é esse mesmo de falar sobre isso, de sim dar essa vontade, né? De a evocação é necessária, ela é importante, a gente vai ter que retomar com tais e tais cuidados, ok? Não é proibido. E se no seu grupo um espírito se apresenta de forma espontânea, converse com ele, seja por voz, esperando a resposta por psicografia, seja o que for, mas converse com ele, pergunte, coloque questões, né? Isso pode vir de um espírito bondoso que quer se comunicar, pode vir de um espírito sofredor em que essa conversa pode ajudá-lo muito a refletir, né? Então, converse com eles. Não ache que não pode, ok? Espero que tenha gostado. Deixe sugestões, comentários, dúvidas aí nos comentários, né? E a gente vai se falando. Até o próximo vídeo.